Boa noite. Boa noite. Olha, eu quero dizer que... Amiga, tá vendo? O pessoal tá? Que bom. Gente, olha, quinta-feira isso aqui estava lotado, eu tinha nem lugar para sentar. Hoje eu estou vendo que o pessoal foi tudo assistir o jogo do Bahia. Né, Bahia, tá vendo? É. Eu vi as barracas estão assim, lotadas. Mas é isso. Eu prefiro estar aqui com o Gogô e os espíritos. Rapaz, eu vou contar uma situação. Sábado passado, disseram assim, olha, é melhor a gente não ter doutrinária, porque vai ter Olodum na praça. Eu digo, eu sei que vai ter Olodum, mas vai ter Olodum lá e aqui a gente vai ter a nossa doutrinária. E a gente fez a doutrinária. Sábado. Foi uma palestra maravilhosa, não foi? Com o Davi. Quem não veio, perdeu. Foi maravilhoso. E aí, Alexandre estava me contando que ele passou, foi uma feirinha que teve aí, né? Alexandre estava me contando que ele passou e tinha um índio, lá tinha uma barraca de um índio, e o índio cantando, Iracema desceu a ladeira. Aí Alexandre disse, eu só lembrei de você, ele disse, poxa, e o índio cantava, Iracema desceu a ladeira. Aí quando chegou domingo, aí eu chamei a Ana Lídia, aqui. Eu não ia. Eu disse, Lídia, vamos embora comer o caranguejo. Ela veio, vamos embora. Nós fomos aqui, eu não vou falar o nome, porque senão eu vou querer que ele me ajude. Né? Também aqui, fazer propaganda. Aí fomos comer caranguejo num lugar que é dobrado tudo. Né? Eu disse, Lídia, vamos embora. Eu não ia. De repente eu chamei Lídia, foi eu e Lídia. Aí chegamos lá, comemos caranguejo e tal. Aí ele disse, Lídia, agora vamos embora ver a feira. Que hoje tem bate-fumo. Tinha bate-fumo, hoje vamos embora. Aí eu saí com Lídia. Quando eu saí da barraca, eu só ouvi o Lídia. Eu saí, eu e Lídia, até chegar no bate-fumo. Era eu na frente e mais 10 pessoas atrás. Eu digo, olha pra ele, né? Era Iracema levando a galera. Eita. Era eu e um alarme de gente atrás. Aí quando eu cheguei, Lídia fez, eu não vou ir não, porque tem muita gente. Aí a gente ficou afastada, né, olhando, aí começamos a olhar a feira e tal. Aí de repente, quando eu vejo, ó o índio, eu me lembrei de Alexandre. Eu digo, Alexandre, ó, aí cadê o Alexandre? Ó o índio aí. Aí eu tirei foto com o índio, comprei a pulseira do índio, né? Eu comprei a pulseira do índio, caro, mas eu comprei a pulseira dos índios, da minha raça, comprei a pulseirinha dos índios. E aí, ele mandou, deixa eu dizer ela mesma, mas... Ele é Tupinambá. É Tupinambá. Ele falou comigo. Ele ainda botou aqui um negócio aqui. Olha lá a minha foto, você vê? Ele botou um negócio indígena Tupinambá. É, Tupinambá. Eu digo, vambora, meu filho, vamos tirar a foto aqui de nós. Aí nós tiramos a foto. Pois é, então aí encontrei o índio. Né? Aí a gente voltou, mas foi assim um domingo maravilhoso. E quinta-feira aqui estava cheio, quinta-feira foi Alcione, fez uma senhora palestra, está no Instagram, quem quiser assistir, uma palestra maravilhosa sobre empatia. Como a gente precisa ter empatia com as pessoas, inclusive dentro das casas espíritas, né? Dentro do trabalho, enfim, na rua, como a gente precisa ser empático, ter empatia, né? Em todos os lugares. Por quê? Porque somos todos irmãos, gente. Todos irmãos. Então, a gente precisa realmente ver o outro como continuação nossa. Mesmo naqueles dias que a gente não está tão bem, né? Tão bem, mas a gente precisa ter esse trabalho de empatia. Então, foi muito bom na quinta-feira. Ontem eu não pude vir, peço desculpa ao pessoal do curso, porque ontem eu estava com o meu joelho me doendo muito, mas eu realmente não, eu preferi ficar em casa, mas eu soube que Bruno deu uma excelente aula aqui ontem. E hoje nós teremos a nossa irmã Dorinha Pita, que nós temos que aproveitá-la, porque ela já está beirando, já fez beirando
Os 93. É? 92? Eu já estou dizendo 93, pai. Então ainda quer aproveitar ela, né? Porque para ela deixar para a gente o cabedal de conhecimento. Eu tenho uma grande honra, uma grande alegria de tê-la conosco, dela ter escolhido essa casa, porque foi ela escolheu, né? Por empatia, né? Pelo trabalho sério que nós temos na casa, e ela sabe disso. E ela sabe disso muito bem, porque Glorinha anda sempre se espírita o ano inteiro. E há quantos anos você faz palestra, Cocô? 70 anos. Então, né? Eu tenho 73 anos de idade. Ela faz palestra há 70 anos. Começou jovem, né? Hã? Ela começou jovem. Pois é, ela tem 90. E 2, pela 93. Você vê. Tomara que eu chegue nisso. Mas é isso, irmão. Só tem que agradecer a Deus. Cada dia. Sabe que é a minha prece quando eu acordo? Abro a janela. Olha, porque eu moro onde eu moro, só tem mato e céu. Eu digo que eu durmo debaixo da árvore, porque meu quarto, a árvore come. Eu moro no Vivendas. Até o nome do meu edifício é edifício Garapé. Você sabe o que é Garapé? Lagoa Pequena. É o nome indígena. É o nome do Pinambá. Então, eu moro na Lagoa Pequena, que é edifício Garapé. Lá em Bira, tudo é nome de índio. Lá onde eu moro. E hoje eu estava tirando foto das orquídeas, tão lindas. As orquídeas lá do meu condomínio. Mais tarde no Instagram, passa na minha página, porque vai estar tudo lá. As orquídeas. E hoje eu estou aqui. Quando eu acordo, eu digo ao Pai. A minha prece é muito simples. Muito obrigado pela noite que eu tive. E muito obrigado porque eu acordei. Me dê sabedoria para que eu possa, né, desfrutar da tua sabedoria, Pai, no meu dia. Essa é a minha prece. Quando eu tomo banho, que eu saio do banho, obrigado, água, por ter lavado no meu corpo a sujeira, né, física, né? Muito obrigada. Então, esse tipo de coisa é muito bom a gente fazer. É uma forma de empatia também com a natureza. Uma coisa simples que todo mundo pode fazer. E pense e saiba vocês que nos dá uma ostentação muito grande nessas coisas muito simples. Tá bom? Quem está aí hoje? Glorinha ou Rosalinho? Eu não vou falar muito não, porque eu estou morrendo de cabeça, mas eu não tivesse. O livro do dia, daqui a pouco. Deixa eu fazer a minha prece. Que nos abençoe, Jesus. Que através da nossa irmã Glória, possamos ter uma noite de aprendizado. Agradecidos ao Pai por este teto que nos abriga, aos mentores, amigos queridos, ao irmão Flecha Ligeira, que aqui já se encontra, com certeza, desde antes de aqui chegarmos, já fazendo um trabalho na psicosfera da casa. Gratidão. Tenho certeza que aqui não estão apenas os encarnados, os desencarnados em grande número. Aqui se encontra, como em todas as tarefas desta casa de amor, que se propõe a abraçar a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Esse é o centro fraterno, luz e caridade. E juntos diremos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que nos abençoe, Jesus. E agora eu passo. Pode fechar. Livro do dia, né? Eu já ia passar a palavra para o Número 5, quem é? Número 5? Quem?
Alice, obrigada. Olha o título do livro, olha o título. Olha, gente, nós estamos na setembro amarelo, né? É o mês onde a gente... Valorização à vida. Eu até convidei uma pessoa que fala muito bem sobre a vida, né? Que é Neuzinha, Neuzinha, que ela fala muito bem. Ela tem esse trabalho o CVV. E eu convidei, não sei se ela vai ter disponibilidade de vir para fazer na quinta que vem, porque eu acho que é a luta pela vida. Boa noite. E essa menina linda, tudo bem? E aí, Perpétua? Eu fico tão feliz quando vocês vêm. Agora eu vou passar para nossa irmã Glória, né? Microfone. Aqui. Pode falar. Sabe que aqui está tudo normal. Toca. Pode 23. Sempre saudando a todos com muito carinho, muita alegria e desejando que o que preparamos seja devidamente compreendido e utilizado. Principalmente aqueles que estão iniciando o conhecimento da doutrina espírita, queremos chamar a atenção que o que ouvimos na casa espírita é para ser utilizado. Em qualquer lugar que cheguemos, devemos ser tranquilos, corajosos e não esquecer nunca aquela frase que a praticidade dela muda o teor das nossas existências. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Quando nós adotamos este comportamento em todos os momentos da nossa existência, com certeza nós consertamos os erros do passado e nos fortalecemos para que o futuro seja aquele que nós queremos que seja. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Não tenhamos receio, não precisamos nos identificar com rótulos, mas proceder para que não adquiramos mais compromissos, não cometamos mais erros, porque agora não se justifica. No passado, nós éramos absolutamente ignorantes. E não esqueçamos que esta palavra, ela é técnica para compreender que ignorar significa não saber. Mas, desde algum tempo,
Tudo o que nós precisamos saber está à nossa disposição. É só querer. E, exatamente com esses objetivos, o nosso trabalho, nós, quando combinamos com Iracema, que sempre gentilmente aquece as nossas ideias, nós percebemos que amanhã é a nossa data máxima, é o momento em que nós nos deslindamos da nossa pátria que nos descobriu. 7 de setembro. E na nomenclatura espírita existem informações muito interessantes que eu escolhi para hoje termos uma aula de história do Brasil. Compreendermos que o título, como está sendo divulgado no nosso trabalho de hoje, Brasil, Pátria do Evangelho. Por que este título continua? Como ele foi colocado para nos identificar como brasileiros? E eu fico muito feliz pela oportunidade de fazermos estas rememorações para que nós entendamos e não só entendamos, assumamos a responsabilidade de defender, de caracterizar o nosso berço como pátria do Evangelho. Então vamos fazer este trabalho desta maneira didática, entendendo que o plano material, que depende de nós conhecer e manter, e a identificação com o plano espiritual. Esta denominação Brasil, Pátria do Evangelho, ela não é dada pelo entusiasmo que temos por sermos brasileiros. Ela nos é dada por Jesus de Nazaré. Vejamos a responsabilidade que temos. E vamos colocar isso de uma maneira bem prática, a fim de que todos nós saibamos o que significa esta frase. Vamos então buscar a origem. Como é que se formou não somente no solo brasileiro, mas também o entendimento, para que nós não repitamos de uma maneira que nos caracteriza a ignorância, de que Deus criou Adão e Eva. Como surgiram os povos? Nós precisamos aprender isto, para que o nosso entendimento hoje, já não caracterizado pela repetição, mas que nós entendamos a infinita misericórdia de Deus, colocando espíritos que somos em todas as partes da terra. Assim, nós buscamos
através dos próprios espíritos, que a pátria brasileira também tem a sua história. Os astrônomos, tanto antigos como atuais, eles identificam nos mapas que estudam uma organização que é chamada de cocheiro, porque quem dá a identificação, a nomeação, são eles. E esta orientação nos chega através das informações dos espíritos, que tem uma espécie de lugar que os espíritos denominam como capela. Os capelinos, como eles são denominados, espíritos que têm uma tradição anterior às atuais, eles se desenvolveram de uma maneira, e aí justamente nós vamos identificar como nós estamos nos desenvolvendo agora pela tecnologia. A tecnologia é uma manifestação da infinita misericórdia de Deus, para que, facilitando o conhecimento prático, material, nós possamos nos dedicar a desenvolver o pensar, o autoconhecer. É por isso que nós estamos nos desenvolvendo. Mas esta notícia, ela não é somente nossa. Nós não somos somente o povo que nos universos, não se fala mais em universo. A cada vez o universo se dilata numa imensidão infinita. Todas essas palavras têm significação espiritual. E os capelinos, vamos voltar ao raciocínio, os capelinos se desenvolveram de tal maneira que, como nós, estavam utilizando os conhecimentos, como nós, para tumultuar a sociedade. Vejamos quanta coisa boa, facilitadora nós temos hoje. Os capelinos já tinham, mas ao invés de usá-los para se desenvolver moralmente, eles estavam no mesmo processo que nós, ou seja, tumultuando a sociedade, o nosso conforto, a nossa segurança. Eu sei que vocês estão compreendendo. E para que esta situação não tivesse seguimento, a equipe espiritual, àquele lugar, àquele tempo, resolveu que daria um jeito naquilo. Ou seja, trazia aqueles que estavam tumultuando com o conhecimento que eles já tinham, com todo o desenvolvimento que eles conseguiram para a terra que estava começando
a sua história. Vejam, eles trariam o conhecimento que se agregaria à terra e assim eles colaborariam com a nova condição que a terra adquirira. Os capelinos e as reencarnações estavam se sucedendo. Os capelinos chegaram à terra e foram reencarnando na posição em que os países mais desenvolvidos na terra os acolheriam para que eles pudessem dar um impulso ao desenvolvimento da terra. E onde seriam eles agrupados? Naquelas terras onde o desenvolvimento estava mais acentuado. Eles vieram, foram reencarnando no mesmo processo que nós, e Portugal estava nesse tempo com os olhos nas Índias, porque se dizia e se constatava que as Índias teriam não somente as especiarias, eu estou levando vocês aos bancos escolares, não é? Se deveria escolher um caminho marítimo, porque os oceanos dividiam os povos. Era necessário, como aconteceu exatamente com Cristóvão Colombo, que descobriu o caminho marítimo para as Américas. Portugal, que era um país que fazia esse trabalho com muita ansiedade, foi aquele que iniciou este processo, tentando descobrir um caminho marítimo para as Índias. Facilitou a Pedro Álvares Cabral a descoberta do Brasil. Mas essa organização, porque imaginemos o começo com a bússola, os oceanos sem qualquer direcionamento. Como chegar exatamente ao lugar onde os barcos eram encaminhados? Sem a bússola não seria possível. Então percebamos como a tecnologia vai facilitando, e o processo não é tão somente organizado por nós. O plano espiritual é que rege, é que comanda, embora nós somente saibamos disso através das declarações. Nós temos uma orientação que é muito importante para nós espíritas. Quando Jesus esteve aqui, ele sofreu todas as agruras que nós já conhecemos, que termina, vamos chamar assim, com a cruz, o símbolo da nossa ignorância. A cruz, como representante de Jesus, nos identifica de uma maneira cruel, porque Jesus
ao que sabemos e constatamos, foi o ser que veio para a Terra a fim de que ela tivesse uma caminhada capaz de melhorar a qualidade dos que aqui estavam encarnados. Por isso, Jesus nos disse que nós devíamos fazer aos outros, sempre repetindo isto, o que gostaríamos que se fizesse a nós mesmos. Jesus era como o regente de um grupo de espíritos, dentre os quais nós conhecemos um denominado Elio. Quem lê um pouco lembra deste nome. Elio era um dos, vamos chamar, companheiros de Jesus, porque quando Jesus nos disse que mandaria um Consolador, ele preparou uma equipe de espíritos para, disponíveis aos planos espirituais, executarem as tarefas que fossem necessárias para o desenvolvimento de cada ponto do universo. Por isso, ele se juntou a Elio, entre outros espíritos, a fim de que Elio pudesse reencarnar como Dom João VI. História do Brasil. Dom João VI foi um governante português que iniciou este processo através da escola de Sagres. Todo mundo está lembrando, e eu quero exatamente que esta lembrança seja reavivada. A escola de Sagres era uma escola marítima que apetrechou a Pedro Álvares Cabral, a fim de que, porque a esquadra era destinada a descobrir o caminho marítimo para as Índias, segundo o plano material. Mas isso não aconteceu, porque todos nós sabemos que os ventos, lembram? Afastaram as naus portuguesas daquele itinerário que se iria para a África, e começaram os vestígios, sem que Cabral entendesse de uma maneira prática o que estava acontecendo. Lembram? Quando ele percebeu que nas águas que estavam afastando a esquadra do caminho das Índias, tinham folhas, tinham gravetos, sinal de que uma terra estava mais próxima. E assim foi descoberto o Brasil. Foi ao acaso para nós, mas de uma maneira organizada para o plano espiritual desencarnado. Cabral chega aqui e foi recebido. Então, os primitivos habitantes, os nossos indígenas, já aqui habitavam, e fomos recebidos, os portugueses, de uma maneira gentil. A palavra é específica para o momento.
Os indígenas não foram agressivos com os portugueses. Ao contrário, os acolheram. E lembram-se, todos nós, que a esquadra de Cabral trazia Frei Henrique de Coimbra para rezar a primeira missa no Brasil. O símbolo, a cruz, o símbolo da religião dominante, foi fincado no solo brasileiro. Frei Henrique de Coimbra, como aquele que, orientado por Jesus, já colocava na terra brasileira, naquele tempo, o nosso primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. Pensávamos que a terra era somente aquilo que estava sendo visto. E hoje nós sabemos que desde o princípio a nossa organização é continental. O Brasil é um dos países que tem o seu continente em maior extensão e ocupa quase toda a América do Sul. Basta olhar o mapa para fazer esta constatação. Ora, Portugal chega, Pedro Álvares Cabral toma posse da terra e vai para as Índias, que o objetivo de Dom João VI era buscar as especiarias e, sobretudo, as riquezas que se diziam na Europa importantes nas Índias para enriquecer cada vez mais a Europa, no caso representada por Portugal. Ilha de Vera Cruz. Olha que coisa interessante. A cruz sempre como símbolo. A cruz como a representatividade de Jesus comanda este processo. Na continuidade, outras orientações sendo cumpridas, vêm as capitanias hereditárias. Portugal mandava ou degradava aqueles que estavam fazendo mal ao território para a nova terra. Todos nós nos lembramos disso. Os degradados, ou seja, os condenados em Portugal, viriam para o Brasil para trabalhar. Não havia a possibilidade sequer deles voltarem. Lembramos da tentativa de Caramuru, que não deu certo, e ele aqui se estabeleceu, fazendo a amizade com os indígenas e promovendo o desenvolvimento do Brasil. A história nos seus mínimos detalhes de confiança com o descobrimento. Nós temos o primeiro governador-geral, Martim Afonso de Souza. Esses nomes que nós estudamos nos cursos primários chegam até nós não como simples pessoas, mas como aqueles que, fazendo parte da programação espiritual, aqui reencarnados, como os capelinos que foram degradados de capela, formam a nossa história. Aqui eles foram se desenvolvendo as
entradas e bandeiras. Lembram? Bartolomeu Bueno buscando as esmeraldas, vai ampliando cada vez mais o território. E naquele tempo os territórios eram mantidos pelos seus descobridores, na medida em que essas orientações ou essas expedições mesmo se faziam para que o território brasileiro pudesse hoje ter essa extensão fixada. De alguma forma, os capelinos contribuíam para que o novo continente, agora chamado América, a partir de Cristóvão Colombo, pudesse constituir-se em riqueza para os seus descobridores. Portugal fazia o seu papel, trazia, e um fato importante para a nossa lembrança é que Portugal foi invadido em determinado momento pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Dom João VI teve que fugir para o Brasil. E essa fuga de Dom João VI, que também fazia parte deste processo espiritual, é muito importante para o nosso desenvolvimento. Lembremos-nos de todos aquelas grandezas, aquele desenvolvimento que o Brasil teve numa certa época, quando Dom João VI, que era o rei, foi aqui instalado, a imprensa régia, o Jardim Botânico, todas as repartições de Portugal foram instaladas no Brasil, promovendo cada vez mais esse desenvolvimento. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez que esse desenvolvimento não era tão simplesmente o aparente para nós. Era o plano espiritual comandando de uma maneira velada para que cada componente da equipe de Jesus de Nazaré pudesse executar o seu papel. Assim, Dom João VI passa algum tempo no Brasil. Promoveu um desenvolvimento muito grande, mas Portugal recuperou a sua terra, porque Napoleão foi desterrado e Portugal voltou a ser um país independente. Por isso mesmo é que todas as repartições que aqui foram instaladas, a fim de que o reino pudesse executar a sua tarefa, voltaram para Portugal. Ele deixa, então, o seu filho, Dom Pedro I. Apenas uma criança que tinha sob a sua tutela José Bonifácio de Andrade Silva. Eu quero que vocês se lembrem de todos esses nomes que fizeram a nossa história. E relembrando que tudo isso era comandado pela equipe do Consolador, ou seja, Jesus de Nazaré. Dom Pedro fica aqui, claro que rapazinho ainda, não podia ficar à frente. Por isso,
José Bonifácio assume as responsabilidades de tutor. Mas, claro que ele cresceu. E cresceu amando a nova terra. Afinal, a sua infância foi aqui no Brasil. Aqui ele desenvolve e compartilha do desenvolvimento agora da terra já chamada Terra de Santa Cruz. A princípio Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, sempre com a cruz, o símbolo religioso que nós cultivamos na terra Jesus de Nazaré. Ele cresce e ama a nova terra, como não teve oportunidade de fazê-lo com Portugal. Ele se considera brasileiro. A essa altura, o nome Brasil já estava estabelecido pelo pau, a madeira de tinturaria que era exportado e, sobretudo, contrabandeado pelos franceses. Nós temos uma invasão francesa, temos uma invasão holandesa com Maurício de Nassau. Todos esses nomes componentes da equipe do Consolador que fazem a nossa história. Dom Pedro começa a tomar conta politicamente da nova terra. Isso desagrada as cortes portuguesas, que, com medo, ou receando, não é com medo, né? Receando perder o território brasileiro, começa a frear José Bonifácio e Pedro, assumindo cada vez mais o seu papel político. Nós vamos agora lembrar a vocês o dia do fico. Lembram? Quando Portugal cerceia o poder de Pedro e manda que ele volte imediatamente para Portugal, porque ele estava extrapolando os poderes e enfraquecendo a corte. O dia do fico, ou seja, aquela recusa diante das leis portuguesas de cumprir a ordem de voltar para Portugal. Voltando para Portugal, enfraquecia o Brasil. Mendes Sá, no Rio de Janeiro, as posições, as ideias nativistas que são culminadas com a delação de Silvério dos Reis e ocasiona a decapitação de Tiradentes. Tudo isso, eu fiz essa pesquisa assim tão entusiasmada, confesso a vocês, relembrando a nossa história, que não deve ser esquecida por nós, porque esses primeiros nomes são os desbravadores, são aqueles que, representando o poder espiritual, fizeram o seu papel para que nós hoje pudéssemos ter o nosso território íntegro, para que nós pudéssemos ter, a partir do dia do fico, quando Pedro se rebela a cumprir a ordem portuguesa de voltar para Portugal, as ideias nativistas se fortalecem cada vez mais. Outros
brasileiros aparecem para que a organização brasileira pudesse se fortalecer. E 7 de setembro de 1822 é o ápice dessa história, porque Portugal cada vez mais insiste que Pedro deveria, ele já na idade considerada idoso, que realmente não era naquele tempo, volta para Portugal. Não, antes ele fica aqui no Brasil e no dia 7 de setembro de 1822 ele proclama às margens do rio Ipiranga com o grito de independência ou morte. Vejam como essa expressão é importante para nós. Ele não acata as ordens de Portugal, que Portugal tentou com o dia do fico para ele, e ele reitera o seu amor pelo Brasil, gritando independência ou morte. Se Portugal quisesse matá-lo, fizesse. Mas o que ele queria para o povo brasileiro, o que ele já implantou através de seu pai, Dom João VI, para que nós tivéssemos a condição de sermos reconhecidos como uma pátria independente de Portugal. Independência ou morte. Vejam como é decisivo esta denominação. Na verdade, ele implantou diante não somente de Portugal, com essa rebelião, mas do mundo inteiro, a nova pátria que nós hoje desfrutamos com o respeito de todos os povos. É muito interessante quando nós, rememorando todos esses fatos, nós percebemos que eles se sucedem de uma maneira politicamente fortalecido. Nós conseguimos nos desligar de Portugal sem que pudesse ter nenhuma fratura no nosso território, com todas as condições de manter não somente a integridade territorial, como política, como nação. Tivemos muitas dificuldades em algum momento, mas todas elas, isso é que é importante observar, vencidas, superadas. Assim Jesus comprova, com o auxílio desses capelinos reencarnados, que faziam parte da sua equipe de recuperação dos seus erros, das suas transgressões morais, para auxiliar a integridade da nossa pátria. Então, o 7 de setembro, queridos amigos, não é simplesmente um fato histórico, mas um fato espiritual que se concretiza. E eu fico muito feliz em relembrar isto e ser o veículo para que vocês possam me acompanhar no pensamento
e relembrar a história do Brasil. Agradecer a todos esses amigos espirituais. Agradecer, sobretudo, a esses que nos antecederam, que fizeram a nossa história, para que o Brasil pudesse ser, como desejou Jesus, a pátria do Evangelho. Foram, no Brasil, os fatos de maior adesão à nova doutrina espírita. Enquanto na Europa as religiões tradicionais se opunham ao nosso codificador Allan Kardec, trazendo toda a série de dificuldades para que a doutrina espírita pudesse ser divulgada, no Brasil esta divulgação tem sido muito fácil. Parece que nós compreendemos, parece-nos que trazemos uma luz interna que nos favorece esse entendimento. Nenhuma objeção. Ao contrário, todos os esforços, através das federações espíritas, sobretudo relembrando um dos componentes da equipe de Jesus, Adolfo Bezerra de Menezes. É muito importante que saibamos disso para não homenagear, eles não precisam da nossa homenagem, mas para nós agradecermos a esses verdadeiros heróis que nos antecederam, que desempenharam o seu papel e que hoje nos facilitam podermos ser espíritas sem nenhuma oposição. No Brasil não houve oposição a Kardec. Ao contrário, na medida em que as notícias se fortaleciam na Europa, aqui encontravam eco. Aqui encontravam cada vez mais o apoio dos brasileiros. Hoje nós somos livres, hoje nós aceitamos a denominação de Brasil, pátria do Evangelho. E agora, para finalizar o nosso raciocínio, que papel estamos nós desempenhando? Está na hora de cada um de nós também fazer o seu papel. Não tenhamos receio em proceder de uma maneira correta, em sermos aqueles que colocam em nosso dia a dia, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Nós temos uma tarefa a desempenhar. O espírita sabe o que está fazendo. Ele sabe e deve saber, através dos grupos de estudo, o conhecimento à base do espiritismo. Ele sabe que ele faz parte, talvez não como os desbravadores iniciais, também das equipes de Jesus. Todos nós, num papel maior ou menor, no sentido de fortalecer a sociedade que vivemos, as nossas famílias, as nossas crianças, as nossas escolas. Cada
cada um fazendo na estrutura em que está inserido aquele papel que, se fortalecendo a sociedade atual, passaremos o bastão para as sociedades por vindouras. Assumamos este papel. Digamos a Jesus que nós podemos fazer, que nós compreendemos a parte que nos cabe. Hoje o Brasil é respeitado, às vezes tentam desrespeitá-lo. Nós estamos acompanhando todos os fatos políticos, sociais e econômicos, mas o sangue, não como líquido do nosso corpo, mas o que nos rege como pensamento, cada vez mais fortalecido e unido. Digamos a Jesus: pode contar conosco, nós vamos elevar essa pátria como a pátria mais cristã do globo terrestre e vamos mantê-la, vamos nos honrar com o nosso trabalho para que Jesus possa afirmar que o Brasil é a pátria do seu Evangelho, do conhecimento mais nobre que conhecemos na Terra, daquilo que vai sim preservar não somente a nossa extensão territorial, mas a nossa união como seres que, iniciados pelos capelinos, firmamos a nossa brasilidade. Obrigada pela atenção de vocês e vamos nos deliciar com essas lembranças, que este foi o meu objetivo para comemorar mais um 7 de setembro. Rapaz, eu estava aqui parada, observando, escutando. Que história! E ela sempre fui pesquisar. Eu estava só olhando e ela pesquisou mesmo. Que maravilha, né? E nós temos nesta casa nos despedimos do pessoal mista, né? Que estiveram aí conosco até agora, mas a partir de agora vamos compartilhar. Vamos encerrar, porque nós vamos, é o momento do passe.